Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais uma aula de JavaScript da Universidade XTI. Hoje vamos consolidar o conhecimento que nós adquirimos aí dos objetos string, das estruturas de loop como for. Vamos trabalhar aqui com objetos do tipo array. E o nosso objetivo é construir um script que permita as pessoas localizarem poltronas disponíveis no Cinema Baladinha. Então, Cinema Baladinha te contratou para construir uma funcionalidade de localização de poltronas disponíveis. Para isso, nós temos aqui um HTML muito simples, composto basicamente aqui de 9 imagens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, representando cada uma delas as poltronas da primeira fileira do nosso Cinema Baladinha. Então, cada uma dessas poltronas, elas já vieram aqui com a imagem da poltrona disponível. Só que nem todas as poltronas estão disponíveis, na verdade. Então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos começar aqui a nossa aula inicializando essas poltronas com o status atual de cada poltrona. Então, para isso, nós podemos deixar aqui esse atributo src, ou, se nós quisermos também, nós podemos remover cada um desses atributos. Então, eu vou remover aqui os atributos. E vamos fazer esse trabalho de inicialização todo via JavaScript. Nós já aprendemos como fazer esse tipo de trabalho com JavaScript em outras aulas. Então, o que nós temos aqui? O dono do Cinema Baladinha passou para a gente o status das poltronas da primeira fileira. E ele passou esse status em um objeto do tipo array para a gente. Então, a primeira poltrona, ela não está disponível, a segunda está disponível, a terceira não está disponível. Então, se o valor for falso, ela não está disponível. Se o valor for verdadeiro, significa que a poltrona está disponível. Então, vamos colocar aqui. Comentado. True igual a disponível. E false igual a indisponível. E o dono do cinema quer que a gente defina aqui, né, o status de cada cadeira, atribuindo a cada poltrona aqui uma imagem apropriada. Então, como é que nós podemos inicializar essas poltronas, né? Vamos começar criando aqui uma função carregar poltronas. E essa função carregar poltronas, ela deverá alterar o src de cada cadeira, de cada imagem aqui, com base no status da cadeira. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer, recuperar essas imagens aqui. Como é que nós recuperamos essas imagens? Então, nós temos aqui um método dentro do elemento document que se chama getElements by tag name. Essa função, ela recupera todos os elementos que tenham uma determinada tag. Qual tag? Nós queremos recuperar os elementos com a tag img. Essa função, ela vai retornar para a gente um array, né, de imagens. E aí, o que nós vamos ter que fazer aqui? Uma vez que nós temos o array das imagens, eu posso percorrer esse array das imagens. Então, vamos lá.
i igual a 0, i menor que imagens.length, que é o tamanho do array de imagens, e mais, e aí eu consigo percorrer aqui todos os elementos das imagens. Então, se eu quiser pegar cada um dos elementos da imagem, imagens na posição i. E aí eu quero alterar o atributo src de cada uma das imagens. Então, inicialmente, eu vou querer definir o atributo src. Vamos voltar um aqui. Eu quero definir esse atributo src para cada imagem. Então, esse aqui representa a poltrona disponível. Por enquanto, eu vou deixar comentado para a gente ver como é que está sem a atuação do script. Então, não temos nenhuma cadeira aparecendo aqui, né, porque nenhuma das imagens tem o seu src atribuído. E agora nós vamos atribuir aqui ao src de cada uma das imagens a imagem da poltrona disponível. O que acontece? Nós estamos atualizando aqui, só que nada está acontecendo. Por quê? Né? Porque essa função não foi chamada ainda. Então, nós temos que chamar a função. E só isso é o suficiente? Vamos ver. Ainda não é suficiente. Por quê? Né? Porque dentro do nosso HTML, nós estamos chamando o nosso JavaScript antes das imagens serem carregadas. Então, para que essas imagens possam ser carregadas, ou a gente coloca o script no final do nosso código HTML. Então, eu poderia colocar o nosso script aqui. E aí ele consegue executar. Ou eu posso definir que eu quero carregar esse script só depois que a minha janela for carregada. Então, deixa eu voltar o script para cá. E eu poderia definir aqui no nosso manipulador de evento, por exemplo, onload, dentro do body. Depois que ele terminar de carregar o body, né, e isso eu falo com esse manipulador de evento, né, após o carregamento do body, eu executo aquela função, carregar poltronas. Então, está aí. Aqui temos o mesmo efeito também. E nós temos outra possibilidade, né? Ao invés de utilizar o manipulador de evento direto na tag HTML, nós poderíamos utilizar esse manipulador de evento chamando direto do nosso JavaScript. Então, eu poderia window.onload falar quando a janela for carregada, eu quero executar essa função. Mas eu quero fazer muito mais do que apenas essa função. Então, nós poderíamos fazer isso dessa outra forma também. Function, ou seja, eu criar uma função e aqui dentro eu colocar todas as instruções que me interessam ser carregadas assim que a janela terminar de ser carregada. Isso aqui tem o mesmo efeito também, né, de colocar ali o nosso manipulador, de utilizar o manipulador de evento inline, ou seja, dentro da tag HTML, ou utilizar dessa forma, nós temos o mesmo efeito. Certo? Agora, vamos continuar trabalhando aqui a nossa função de carregar as poltronas. Então, esta função, ela está carregando todas as poltronas com a mesma imagem. E não é isso que nós queremos. Nós queremos carregar cada poltrona de acordo com o seu status definido aqui
no array de poltronas. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? O nosso array de poltronas tem o mesmo número de elementos que o nosso array, né, de imagens. Então, eu posso fazer o seguinte. Se a nossa poltrona na posição I, né, que é a mesma posição, ou seja, tem o mesmo índice da nossa imagem, for verdadeira, então eu simplesmente deixo assim, porque eu tenho os elementos aqui são verdadeiros ou falsos. Então, se a poltrona na posição I for verdadeira, então a minha imagem na posição I vai ser disponível. Agora, se ela não for verdadeira, significa que é falso, ou seja, está indisponível. Então, nós temos aqui algumas imagens que nós podemos utilizar. Então, disponível e a indisponível é essa outra cadeira aqui, essa outra imagem. Então, vamos colocar aqui indisponível. E vamos ver aqui o resultado desse script. Vamos voltar ao nosso código. Poltronas. Então, o nome do nosso elemento é poltronas. E aí está. Então, as poltronas indisponíveis estão sendo representadas por essa imagem vermelha, as disponíveis por essa imagem em amarelo. Agora, nós precisamos criar o script que vai permitir ao cliente do cinema selecionar, né, ou identificar de forma automática as poltronas disponíveis e permitir que ele selecione essas poltronas. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos ter que criar aqui agora um botão no nosso HTML. Então, vamos colocar aqui um botão para pesquisar as href. Vou colocar aqui um link, onClick. Vamos utilizar aqui o nosso manipulador de eventos, né? E selecionar poltrona. E vamos criar uma função selecionar poltrona lá no nosso JavaScript. Vamos voltar aqui no nosso script e criar aqui uma nova função, function selecionar poltrona. Então, o que é que nós vamos ter que fazer, né, nessa função? Vamos ter que identificar, por exemplo, qual é ou quais são as poltronas disponíveis. Então, eu vou fazer aqui um array, aliás, um for, i igual a 0, i menor que poltronas, que é onde nós temos as informações de quais estão ou não disponíveis, ponto length, e mais. Então, o que é que nós vamos fazer? Quando nós encontrarmos uma poltrona disponível, então, if poltrona na posição I for true, ou seja, significa que ela está disponível, eu vou definir essa poltrona, eu vou falar que essa poltrona, então, está selecionada para o cliente. Então, eu vou definir uma outra imagem para essa poltrona. Agora, para isso, eu vou ter que acessar de novo o elemento imagem naquela posição. Então, eu vou recuperar aqui esse array novamente. Vamos colocar aqui esse array, o array de imagens. E vamos agora na imagens, na posição I também, que tem o mesmo índice da poltrona, .src. Eu vou definir esta imagem como
selecionada. Então, vamos ver qual é a imagem selecionada. Essa daqui. Dentro do diretório IMG. Vamos ver aqui o resultado agora. Nós criamos aqui um botão selecionar poltrona. Quando nós clicamos, opa, ele marcou todas as poltronas disponíveis como selecionadas para o internauta. Não é exatamente isso que a gente quer, né? Então, como é que nós podemos modificar essa estrutura aqui? Assim que ele encontrar uma poltrona disponível, ele marca essa poltrona como selecionada e sai do nosso for. Então, essa aqui é uma solução que a gente pode utilizar. Vamos ver? Opa! Então, na primeira poltrona disponível, ele marcou, né, e parou o for. Então, essa aqui é uma solução. Agora, e se a gente quisesse deixar a escolha da poltrona por conta do internauta, né? Porque, em geral, é isso que acontece. Quando você vai fazer um check-in, por exemplo, em um avião, você escolhe ali a sua poltrona. Quando você entra em um cinema, você também escolhe a poltrona que você vai sentar. Então, vamos dar essa escolha para o nosso internauta. Agora, antes, eu vou centralizar aqui esse nosso botão. Vou colocar esse botão aqui dentro de uma estrutura div também. Só para aproveitar o CSS. E está aí, selecionar poltrona. Como é que nós vamos fazer para pedir a opinião do internauta se ele quer ou não selecionar essa poltrona? Então, vamos voltar no nosso código. Nós temos em JavaScript uma função aqui que se chama confirme, exatamente para solicitar uma confirmação do internauta. Confirmação ao quê? Aí você coloca o texto que você quer apresentar para o internauta. Você quer esta poltrona? Então, essa confirmação, ela traz para a gente de retorno um booleano, verdadeiro ou falso. Então, quer, né, vou colocar, atribuir o valor dessa função a uma variável, que é um booleano. E se o internauta quer a cadeira, a gente para o nosso script por aqui. Então, eu dou um break no nosso script. Se não, else, aí eu defino novamente essa imagem que eu tinha definido para selecionar, eu vou deixar ela disponível novamente, porque outra pessoa pode querer selecionar essa cadeira. E vamos deixar o script continuar a verificar uma outra cadeira para ele poder escolher. Então, vamos ver aqui o resultado desse script. Você quer essa poltrona? Não. Cancelo. Aí ele marcou outra. Deseja a poltrona? Não. Marcou outra. Deseja a poltrona? Ok. E aí eu fico com essa poltrona. Então, a gente já construiu aqui, né, acabamos de construir um script que atende à necessidade de selecionar uma única cadeira. Agora, imagine que o internauta ele está indo para o cinema com a sua namorada, ou uma menina está levando o namorado para o cinema também, né? Então, está indo o casal para o cinema. Então, nós precisamos de uma função que permita ao internauta
selecionar duas poltronas casadas, né? Poltronas uma do lado da outra. Então, vamos criar uma outra função. E aí eu vou criar aqui um outro link. Selecionar para casal. Então, selecionar casal. Vamos selecionar aqui as poltronas para casais. Então, vamos criar aqui uma outra função. Selecionar casal. Que, inicialmente, né, nós podemos copiar, inclusive, esse script do selecionar poltrona, porque provavelmente vai ser uma coisa semelhante. Agora, como é que nós podemos verificar se duas poltronas, uma do lado da outra, estão disponíveis? Então, aqui nós já estamos verificando se uma das poltronas está disponível. Eu acredito que vocês se lembram da aula de operadores. Nós temos aqui um outro operador que verifica se essa primeira avaliação é verdadeira e se a segunda avaliação também é verdadeira. Então, o que é que eu quero avaliar? Se a poltrona, uma primeira poltrona está disponível e a próxima está disponível. Como é que eu seleciono a próxima poltrona? E mais um. E aqui nós estamos definindo que a primeira poltrona está selecionada. Como é que eu defino que a segunda poltrona também vai estar selecionada? E mais um .src. Agora, o pedido de confirmação vai ser não para uma poltrona, mas você quer estas poltronas? Se sim, mantém essas poltronas selecionadas. Se não, nós vamos ter que redefinir as duas poltronas como disponíveis. Vamos ver o resultado desse script aqui agora. Então, selecionar para casal. Opa, já verificou duas aqui. Você quer estas poltronas? Não. Perguntou agora as outras duas. Você quer essas poltronas? Sim. Então, está aí. Nós acabamos de construir um script para selecionar ou uma cadeira ou cadeiras aqui, poltronas para casais. Analisem bem aí esse script que nós construímos juntos aqui. Construam esse script aí na máquina de vocês, né, para consolidar o conhecimento que nós já adquirimos até agora. Nós trabalhamos aqui, ó, com manipuladores de evento direto no JavaScript. Construímos aqui uma função de uma maneira diferente. Essa função aqui ela não tem um nome, percebam aqui. Estamos associando essa função a um evento, né, JavaScript. Temos aqui um array, que nós já estudamos como trabalhar com arrays em aulas anteriores. Criamos funções com nomes aqui, funções nomeadas. Aqui, trabalhamos com uma nova função que vocês não tinham trabalhado até agora, que é uma função que recupera todos os elementos com uma determinada tag HTML. Trabalhamos com a estrutura for, né, uma estrutura de loops. Trabalhamos com uma estrutura condicional aqui, com o if, else, né? Definimos atributos. Então, nós estamos trabalhando aqui com vários conhecimentos que nós adquirimos até essa aula aqui agora. Então, deem uma olhada nesse script, né? Façam esse exercício aí na máquina de vocês para consolidar o conhecimento. Essa etapa é uma etapa muito importante no processo de aprendizagem, viu, pessoal?
e eu vejo vocês aí na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado aí do localizador de poltronas do cinema Baladinha. Até lá!